Boa noite, hoje é dia 17 de julho e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver dessa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do primeiro livro de Reis. Circunstância da escrita. Os eruditos não conseguem identificar os autores de qualquer parte de Reis. Palpites tradicionais o que apontam nomes como de Samuel e Jeremias precisam de evidências, embora um preeminente adorador do Senhor como Jeremias teria sido influente nos círculos que produziram esse livro. Como os livros de Primeira e Segunda Reis incorporam claramente muitos outros documentos e a autoria completa incluiria todos os escritores que contribuíram para os registros que deem a origem a esse trabalho. Em algum momento, o Espírito Santo trabalhou nos autores humanos para autenticar os livros inspirados e inerrantes de Primeira e Segunda Reis. O estágio final de composição ou compilação aconteceu certamente depois da libertação de Jeoaquim da prisão babilônica, cerca de 562 a.C. Essa edição pode ter adicionado apenas um pós-escrito a um trabalho concluído anos antes, ou pode ter envolvido acréscimos significativos. A história registrada em 1ª e 2ª Reis cobre aproximadamente 410 anos. O livro de 1ª Reis começa por volta de 970 a.C., com a morte do rei Davi. E 2ª Reis começa por volta de 560 a.C., como a libertação do rei Jeoaquim da prisão. Durante este período, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, e ambos foram para o exílio, Israel em 722 a.C. e Judá em 587 a.C. Contribuição para a Bíblia. Para os escritores da Bíblia, a história não pode ter existido sem os propósitos de Deus. Isso faz com que toda ela se torne teológica. O livro de 1ª e 2ª Reis interpretam a história hebraica à luz da teologia do pacto do Antigo Testamento. O exílio babilônico criou a necessidade desse trabalho de apologética histórica. Os exilados precisavam explicar o fracasso dos programas religiosos estabelecidos pelo Supremo Deus. Na história deuterocanônica, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis. Essa falha foi explicada constantemente como sendo o fracasso do povo em fazer a sua parte do pacto. Estrutura. O princípio organizador de 1ª e 2ª Reis não é a estrutura de uma história ou de uma narrativa. O livro de Reis é o único porque suas unidades estruturais básicas eram a forma dos registros reais, aberturas e fechamentos formais. Normalmente identificam os limites desses registros, então o escritor era capaz de inserir outros tipos de literatura antes, entre e depois das aberturas e fechamentos, narrativas, orações, descrições, etc. Mas o elemento mais importante era a avaliação da fidelidade do governante ao pacto. Todos estes materiais construíram uma história de obediência ou desobediência ao pacto. Spurgeon em 1ª Reis. O livro de 1ª Reis mostra que Deus está presente em eventos produzidos pelo pecado e tolice das pessoas. Essa divisão do reino de Salomão em duas partes foi o resultado do pecado de Salomão e da tolice de Roboão. Mas Deus estava presente. Ele não tinha nada a ver com transgressões, mas de uma maneira que nunca poderíamos explicar, de uma maneira misteriosa na qual devemos acreditar sem hesitação que Deus estava tudo nisso. O mais notável exemplo dessa verdade é que de Deus é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior dos crimes humanos, mas foi pré-ordenado e predeterminado pelo Altíssimo, aquele que não tolera crimes ou pequenos pecados. Não sabemos como funciona, mas é um fato indiscutível que uma coisa possa vir de Deus e ainda possa ser moldada, como vemos nesse caso, pela tolice e perversidade humana. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o primeiro livro dos Reis.
Agora vamos ler o devocional da noite. Que nenhum deles escape. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. Quando o profeta Elias recebeu a resposta à sua oração e o fogo do céu consumiu o sacrifício na presença de todo o povo, ele conclamou os israelitas presentes a derrotarem os sacerdotes de Baal e clamou firmemente que nenhum deles escape. Levou todos ao ribeiro de Querité e os matou ali. Da mesma forma deve ser com nossos pecados. Todos estão condenados. Nenhum deve ser preservado. O papel que é precioso para nós precisa morrer. Não o poupe, apesar do seu muito chorar. Golpeie-o, ainda que seja tão precioso como um Isaac. Golpeie-o, pois Deus golpeou o pecado quando ele foi lançado pelo seu próprio filho. Com um propósito austário e inabalável, você deve condenar à morte esse pecado que antes era o ídolo em seu coração. Você se pergunta como executará isso? Jesus será o seu poder. Você tem graça para vencer o pecado, graça dada a você na aliança da graça. Você tem força para ter a vitória na travessia contra as lascívias interiores, porque Cristo Jesus prometeu estar ali com você até o fim. Se você quer triunfar sobre as trevas, coloque-se na presença do sol da justiça. Não há lugar tão bem adaptado para a descoberta do pecado, para recuperar-se de seu poder e sua culpa, com a presença direta de Deus. Jó nunca soube tão bem como livrar-se do pecado como quando os seus olhos da fé descansaram em Deus. E ele então abominou-se e arrependeu-se em pó e cinzas. O ouro puro do cristão frequentemente se torna opaco. Precisamos que o fogo sagrado consuma o refúgio. Voltemos até o nosso Deus, ele é o fogo consumidor. Ele não consumirá nosso espírito, mas nossos pecados, que a bondade de Deus nos desperte para um zelo sagrado e para uma vingança santa contra as iniquidades que aos olhos dele são detestáveis. Vá adiante na batalha contra Amaleque, na força do Senhor, e destrua completamente o bando execrável. Não deixe que nenhum escape. E esse é o nosso devocional da noite, uma boa instrução para quem está batalhando contra os pecados, para aqueles que têm um pecado de estimação, que você usa esse texto para ser um norte, uma instrução. Então, que Deus te abençoe. Se você está lutando contra o pecado, que ele esteja com você. Volte para Jesus. Sem ele, nós não vencemos nada. Nós não vencemos pecados por força de vontade, por método, não. É só pela graça, como diz o texto. E amanhã nós teremos só o devocional do dia, à noite, entre 8 e 9 horas lá no Instagram, porque eu vou estar de viagem, então esse é o último devocional aqui em Votuporanga, com esse cenário. Então amanhã nós voltamos com o cenário de Campinas, lá no meu quarto, mas o devocional da noite aqui no TikTok nós voltamos na quarta-feira, porque terça é meu aniversário, provavelmente eu vou fazer só o devocional do dia mesmo. Então que Deus te abençoe. Até terça-feira, para você que assiste no TikTok, para você que assiste no YouTube. Nós voltamos amanhã à noite. Que o Senhor te abençoe nesse sexta-feira, nesse final de semana. Amém, amém, amém.